direita, eu acho que pode entrar agora nesse assunto, que é por que esse discurso, essa ideologia da direita, ela começou a ganhar muita força nos últimos anos. Tu falou que nos anos 90 ali já tava ganhando, né? Que a visão de esquerda tava caindo bastante. Mas eu vejo que ainda ninguém sabia direito o que era o quê, o que era esquerda, o que era direita. Recentemente é que ser de direita virou uma coisa que as pessoas se identificam como, né? Por que esse discurso de direita liberal ele pegou e se tu não vê uma falha na esquerda, né? Nesse vácuo que a direita pegou? Eu acho que primeiro que quando vem a crise da dívida, vou falar aqui do caso do Brasil, basicamente. Quando vem a crise da dívida em 82, do México, né, que pega também o Brasil, e quando o Brasil passa a não ter condições mais de tocar o seu processo de industrialização por substituição de importações, ou seja, um processo em que o Estado planeja esse processo, foi redundante, mas eu sou cheio de redundâncias, tá? Eu sou contraditório e redundante. O Brasil passou a entrar em uma crise. A crise da dívida, depois vem o processo da estagflação, né? E a esquerda brasileira, sob o meu ponto de vista, não encontrou uma resposta adequada para aquilo. Não encontrou, é fato. Não encontrou uma resposta adequada para o enfrentamento daquela crise. E ao não encontrar uma resposta adequada para o enfrentamento daquela crise dos anos 80, tá? Ela abre espaço para que todo esse acúmulo de forças que os liberais acumularam ao longo de 30 anos, né, se transformasse em poder político real no Brasil a partir de 89 e 90 com a eleição de Collor, entendeu? E no final da União Soviética também ajuda muito nisso. Porque a União Soviética era um contraponto a esse liberalismo escancarado, né? Ou seja, era um contraponto. Esse contraponto deixou de existir. Uhum. Então eu acho que a esquerda brasileira, ela já há muito tempo, né, de hoje, há muito tempo ela sofre de um problema que é um déficit de pensamento estratégico sobre o Brasil. Né? Ou seja, a esquerda brasileira hoje, ainda em grande parte, é presa a micronarrativas. Nós esquecemos de tratar de conceitos de totalidade. O que é conceito de totalidade? Desenvolvimento, capitalismo, socialismo, projeto nacional. Ou seja, nós não falamos mais isso. A esquerda fala-se muito pouco nisso e ficamos muito presos a micronarrativas que interessam ao Bolsonaro e interessam aos liberais. E, inclusive, boa parte da esquerda se transformou em uma esquerda liberal. Ou seja, é uma esquerda a favor de causas civilizatórias, quando eu chamo de pautas identitárias, eu chamo de causas de questões civilizatórias, como a causa antirracista, a causa das mulheres, a causa da emancipação feminina, a causa LGBT. Não é questão identitária isso. Eu acho que ela é uma questão, que são questões civilizacionais, que eu trabalho com o conceito de projeto nacional civilizatório, ou seja, quando eu falo do futuro do Brasil, eu, Elias Jabbour, escrevo sobre o futuro do Brasil, eu falo da elaboração de um projeto nacional civilizatório, ou seja, um projeto nacional que incorpore dentro dele essas pautas do processo de urbanização, que eu chamo, né, que é a causa racista, a causa feminista, a causa LGBT e outra, a causa indígena, elas têm que ser parte de um projeto nacional, senão esse projeto nacional fica manco. Uhum. Até porque a questão nacional no Brasil tem cor, ou seja, no Brasil quem mais morre é negro, quem ganha menos é negro, quem ganha menos é mulher, ou seja, a questão nacional no Brasil, que é a nossa independência nacional, quando eu falo em questão nacional, ela tem cor e tem gênero, né? Então não tem como ignorar isso daí no pleno século XXI, mas só na questão nacional, ou só aqui não dá. Nós temos que dar um salto dialético nessa elaboração, que é o que eu tento fazer nas minhas teses, tá? Então a esquerda, ela perdeu o bonde nesse aspecto. Ela perdeu o bonde, ela perdeu a capacidade de debater em alto nível com a direita nesse ponto. Perdeu. Então, daí esse pessoal da direita que tá aí em YouTube, eles nadam de braçada no Twitter e tal. Por quê? Porque nós nos negamos a desmascarar esse pessoal. Uhum. Nós nos negamos a fazer debate público com eles, porque nós achamos, nós somos mais inteligentes que esses caras, então nós temos que ir pra cima deles. Uhum. Mas também é o quê? É uma esquerda que também é, em certa medida, muito colonizada, né? Não uma esquerda que tem como uma característica o nacionalismo, né? Que para mim, por exemplo, eu sou muito criticado por isso, para mim ser de esquerda na periferia do capitalismo passa por ser nacionalista. Né? E para mim o socialismo, por exemplo, quando eu falo em socialismo, eu estou falando em quê? Eu estou falando de socialismo como uma realização da nação. Né? E não sou um nacionalista por si, eu não sou brasileiro nacionalista por si, algo por si. Não.
Eu sou nacionalista que acha que o socialismo ele é uma formação econômico-social que vai possibilitar a realização plena das potencialidades da minha nação, inclusive as potencialidades do setor privado da economia. Uhum. Então o nacionalismo não é uma coisa específica da direita, da extrema-direita. Não é deles essa. Não, existem dois nacionalismos, né? Ou seja, o Lenin ele captou muito bem essa diferença. O nacionalismo no centro do sistema, na Alemanha, no Japão, nos Estados Unidos, na França, ele é substancialmente racista. Né? Hoje ainda? Até hoje. É racista, ou seja, não, tem um caráter muito racista, um nacionalismo americano, xenófobo, vamos dizer assim, né? Agora, o nacionalismo brasileiro, o nacionalismo chinês, o nacionalismo vietnamita, o nacionalismo da periferia é diferente, ele é progressista. Entendeu? Pode ter nacionalistas conservadores, pode ter nacionalistas conservadores. Mas, historicamente, o nacionalismo, na periferia do capitalismo, ele é uma bandeira da esquerda. Tanto é que, por exemplo, todos os movimentos de libertação nacional da África e da América Latina, movimentos de libertação nacional, foram levados a cabo por quem? Por partido de esquerda. Partidos comunistas no geral. Libertação nacional, tá? As revoluções socialistas como China, Vietnã, Cuba, foram processos de libertação nacional antes de serem revoluções socialistas. Tá? Então o nacionalismo aqui é progressista. Por quê? Porque, mas o marxismo é uma ideologia, é um corpo teórico internacionalista, vamos dizer assim. Ele é um hegelianismo de esquerda, então ele é algo mais internacional do que nacional. Só que ele foi se tornando nacional. Né? Ou seja, eu, por exemplo, eu sou solidário a várias causas no mundo. A causa palestina, a causa dos países africanos, a causa dos países em que a França tem cometido muitos crimes agora, está vindo à tona agora, que a França está ocupando trabalho infantil em minas de ouro no Níger e em Burkina Faso, a França, né, que é toda cheia de lição de moral. Ou seja, a questão é que o meu internacionalismo, o meu amor aos povos, o meu amor à humanidade, ele só se reflete, de fato, e com toda a sua consequência, se eu sentir um profundo amor pelo meu país, um profundo orgulho de ser brasileiro, um profundo orgulho da minha gente, ou seja, é isso. Essa que é a diferença. É diferente do americano, que é Make America First Again, sabe? É diferente. É diferente dos alemães, por exemplo. Dos japoneses, sabe? Não estou falando que eles são bons ou ruins, não faço juízo de valor aqui. Falando que o nosso nacionalismo tende a ser algo muito mais emancipatório e progressista, logo incitando o socialismo do que no centro do sistema. O que é o Lula hoje, por exemplo? Na minha visão, o Lula ele se transformou e está se transformando do jeito dele, de forma difusa, em um nacionalista revolucionário. Não que ele acredite no socialismo, não, mas a cabeça dele, depois da cadeia, está funcionando nesse sentido. Então o Lula, por exemplo, usa mais bandeira do Brasil, o Lula fala mais soberania no discurso dele, ele tem clareza que sem soberania nacional no Brasil, sem soberania nada acontece. Mas então acho que isso é uma jogada porque o Bolsonaro fixou muito essa ideia de que ele é o cara do Brasil, do nacionalismo. Não, primeiro que ninguém acredita nisso, né? Acho que nem o Bolsonaro acredita nisso. Acho que metade do país acredita, né? Não, tudo bem, mas... Aliás, nem metade do Brasil. Nem metade. Não, vamos pegar aqui, metade do Brasil. Metade de quem votou, né? Não, metade de quem votou no Bolsonaro, vamos lá. Boa parte. Vamos pegar a classe média alta pra cima que votou no Bolsonaro. Você acredita que esse pessoal no Brasil gosta do Brasil mesmo? São patriotas? São, assim, gente que ama o país, que... Eu acho que do jeito deles, sim. Eu acho que todo mundo é muito honesto na sua manifestação. Não, mas eles se manifestam honestamente. Você quer ver? Entra no Twitter deles. Coloque dinheiro fora do Brasil. O negócio é investir em dólar. É o pessoal que apoia o Bolsonaro, meu amigo. Sim, mas é porque esse cara vai acabar com o país. Essa é a narrativa, né? Não que seja verdade, mas é o como eles enxergam, né? Primeiro que eles não são burros. Eles sabem, eles não são burros. Né? Eles sabem, por exemplo, que o governo Lula teve responsabilidade fiscal, teve estabilidade macroeconômica. Eles sabem disso daí. Aliás, o Lula fez coisas que eu não concordo, assim, coisas assim que eu não tenho a menor concordância com algumas políticas. A política cambial do governo Lula foi uma tragédia. Então eu não estou aqui para defender o que eu defendeu porque eu gosto do Lula, não. A política cambial do governo Lula foi uma tragédia. Cambiar o câmbio, a taxa de câmbio, foi uma tragédia. Vou dar um exemplo. Né? Esse pessoal é picareta mesmo. Você percebe? O velho da Ravan é nacionalista? Olha para minha cara. Eu não sei. Não, eu pergunto pro público aqui. Eu não consigo duvidar
que eu vejo da perspectiva dele, eu imagino que ele acha que ele é mesmo e ele é. É impossível ser nacionalista, se é contra a indústria, se é um cara que por exemplo, ele não investe um centavo em geração de valor, ou seja, ele só importa e exporta. Entendeu? Que nacionalismo é esse, cara? Sabe? Tem emprego para brasileiro? Ele deu um monte, não? Não, emprego precarizado, né? Vê se ele quer... Vê se o velho da Ravan... Vê quantas denúncias tem no Ministério Público do Trabalho contra ele. Eu não sou contra a existência do setor de serviços não tecnológicos, não. Tendo problema com isso. Mas, e o cara que coloca na frente da loja dele, no Estátua da Liberdade... Espera um pouquinho. Ou seja... tá longe de ser nacionalista. Eu acho que a Luísa Trajano é nacionalista, por exemplo. Eu acho, da Magalu lá? Eu acho que ela tem um... Ela, por ser nordestina também, tem esse lado positivo nela, né? Ela tem um pouco de nação no sangue dela. O velho da Ravan, de jeito nenhum. Então até que ela não apoia o Bolsonaro nunca, ela, pelo jeito. Até onde eu sei. O velho da Ravan e outros... Vamos lá, Salim Matar. O secretário de... É o dono da... Salim Matar é um cara que só fala em privatização e é dono da Localiza. Ah, tá. Esse cara é nacionalista? Por favor, pessoal. Vamos não é você não, Petro. O público aqui. Pessoal, o Salim Matar é nacionalista? Ele pensa em um projeto nacional de desenvolvimento? Ele pensa no Brasil como uma potência industrial? Não pensa, ele pensa nele. Tanto é que ele pensa nele, que ele tem empréstimo no BNDES, que ele não paga empréstimo no BNDES, ele tem dinheiro que não... Ele vive de empréstimo no BNDES, fala mal do Estado, o Estado é feião, o Estado é esse, mas ele pega empréstimo no BNDES para comprar carro e depois revender carro com preço maior. Ele compra carro subsidiado, cara. Entendeu? Ele fez negócios em Minas aí com o Zema. Que tá aqui, logo vai vir a tona falando de CPI. Aí fica no Twitter. Não, na Petrobras não pode ser privada, estatal, não sei o quê. E ele vive as custas do Estado.